Boa noite, galera. 10 de dezembro, terça-feira, 21 horas e 5 minutos. 9 e 5 da noite. Mais um videozinho noturno. Gente, esse vídeo aqui, eu tenho muita dificuldade em gravar meus vídeos. Meu celular tá ruim, tá demorando de 4 a 5 horas para carregar. Não sei se é bateria viciada, se é algum outro problema. Eu ando horas para poder carregar quando eu tô lá no meu mato. Aqui no centro é difícil também. Então eu tava com vídeo acumulado. Eu ia soltar esse vídeo, gente, não é assim porque aconteceu, mas eu tô falando sério pra vocês. Só que eu tinha assuntos que eu tava falando ali na linha do tempo e eu não ia mudar. Eu ia soltar um vídeo retroativo, falando, né? Olha, provavelmente nessa data aconteceu alguma coisa, né? Eu queria ter falado antes, né? Que ia acontecer antes, mas eu não tive tempo de gravar vídeos, tinha coisas para gravar. Mas enfim, falando de como os satanistas costumam contar datas, contar tempos, né? Eu aprendi isso no livro de Daniel Mastral. Como que eles contam datas, né? O sistema satânico brasileiro e se tem sistema satânico mundial. Lendo, gente, engraçado, eu ia ler os livros de Daniel Mastral só para fazer uma homenagem a ele, que ele morreu ali e tal. E não é que o livro dele rendeu várias coisas que eu acabei descobrindo, né? Como eu já disse aqui, para mim ele tinha falado tudo que tinha para falar em podcasts. Negativo. Podcasts, nossa, muitas coisas ele não falou em podcasts. E aí, galera, Daniel Mastral, ex-satanista, né, depois se converteu ao cristianismo, ele ensinou no livro deles como que os satanistas fazem algumas contagens de modus operandi, de agir quando eles estão atacando alguém ou quando eles planejam algo importante. Eles são muito místicos, né? E eles gostam muito de numerologia, né? E eles gostam muito de que as peças se encaixem com perfeição. E eles usam numerologia, datas específicas, números importantes para o satanismo. E eles vão movimentando ali as peças como um quebra-cabeça ou como um Lego, para que tudo se encaixe perfeitamente, né? Numerologicamente, cabalisticamente. Eles usam muito a Cabalá ou Cabala judaica, né? Engraçado, eles são satanistas, mas eles adoram a Cabala judaica. Sabe o que eu reparei nos satanistas, gente? Eles lêem muito a Bíblia, eles vivem citando a Bíblia, trechos da Bíblia. Eu acho que os satanistas entendem mais de Bíblia do que muito evangélico, do que muito cristão aí ultimamente, sabe? Enfim, números importantes, né, do satanismo. O número 5, que representa o pentagrama, né, invertido, que é a cabeça do bode, né? Gente, tudo que eu tô gravando aqui tem a ver com bolsonarismo, tá? Eu tô falando tudo isso aqui não é à toa, não. Tô falando tudo isso aqui porque eu tô sendo perseguido por bolsonaristas e tudo que envolve o bolsonarismo eu acabo gravando um vídeo falando sobre, ok? Não é de graça que eu tô falando essas coisas, não. Enfim, não vou ficar falando coisa aqui de graça, entendeu? Tem a ver com a minha perseguição, com o sistema que tá me perseguindo, bolsonarista, há 9 anos que me jogou na rua como morador de rua. Ponto. Então tem a ver com eles. Porque o bolsonarismo é uma ramificação do satanismo no Brasil, ok? Como eu já expliquei em outros vídeos. Então o número 5, o bode Azazel, né? Que no Antigo Testamento, o povo de Deus, sacrificava 2 bodes, um bode para expiação do pecado, para pagamento do pecado de todo o povo. O sumo sacerdote do povo de Israel jogava os pecados de todo mundo na cabeça de um bode, de um animal, de uma ovelha, uma coisa assim, acho que era um bode mesmo. E eles purificavam todo o pecado de uma nação inteira de uma vez só, né? E isso tipificava Jesus. Eu acho que era um carneiro, né? E isso tipificava Jesus, que os pecados da humanidade inteira seriam jogados em cima de um homem só. Mas só que tinha o bode Azazel. O bode Azazel, ele não era morto, ele era jogado no deserto para morrer de fome e sede, porque no deserto não tem planta, né?
Tem alguma coisinha para os animais do deserto. Existem cobras, escorpiões, existem criaturas que sobrevivem no deserto. Mas o bode não é uma criatura de deserto, então ele vai morrer. Então o bode ele era lançado no deserto para morrer ali. É o bode chamado Azazel, que dizem que é um nome de um demônio. Sei lá, deve ser, né? Azazel. E esse bode simboliza Satanás, né? E por isso que o pentagrama, a estrela de 5 pontas, né? Invertido, né? Significa o bode, os 2 chifres, né? O queixo dele lá é a tipificação do bode. Então, 5 pontas, o número 5 é muito importante para o satanismo. O número 9 é muito importante, né? O número 9 é uma contração, numericamente falando, do número 666, 666. Então, 6 mais 6 mais 6 dá 18. Aí 1 mais 8, 9. Então, o 9 é um número muito importante no satanismo. O número 11 também é um número, parece que é muito importante para eles, que é um número acima do número de Deus, uma coisa assim que uma pessoa uma vez falou, que é o número 10, é o número completo, né? Mas parece que Satanás quer ser o número 11, uma coisa assim, um a mais que Deus. Eu ouvi isso daí, gente, isso que eu tô falando do número 11, eu ouvi uma vez, tá? O número 13, o livro de Daniel Mastral fala que é um número de morte, né? 13. E aí o que acontece? Toda vez que os satanistas iam atacar ele, eles pegavam datas, entendeu? Datas do nosso calendário. E depois disso, eles atacavam, por exemplo, no dia tal, que cabalisticamente, eles faziam previsões astrológicas, tudo para o ataque ficar mais forte contra o Daniel Mastral. A fase da lua, se era lua minguante, lua crescente, tudo isso eles analisavam, eles são muito criteriosos, satanistas. E depois que eles atacavam o Daniel Mastral, e eles ainda avisavam que ia atacar, aí eles faziam a contagem. 9 dias depois, eles voltavam a atacar. Ou 9 dias depois, ou 13 dias depois, ou 5 dias depois. Então era sempre números chaves para o satanismo, né? Então eles atacavam Daniel Mastral hoje. Aí depois eles iam dar um novo ataque, contando 9 dias depois, ou 13, ou 5. E nisso Daniel Mastral começou a se preparar para os ataques, porque ele ensinou isso para a esposa dele, a primeira esposa que morreu. Ele ensinou para ela como os satanistas faziam essas contagens, né? E eles começavam a se preparar, e era batata. Eles já sabiam se precaver, ó, eles atacaram a gente hoje, daqui 9 dias eles vão atacar de novo. E não é que daqui 9 dias vinha outro ataque, acontecia uma coisa, morria um cachorro, acontecia isso. 9 dias atrás morreu um cachorro, daqui 9 dias morre outro. Ou daqui 9 dias todo o nosso saldo da nossa conta bancária some, que eles rapelaram o dinheiro de Daniel Mastral e não deixou rastro nenhum, porque os satanistas conseguem se envolver em tudo, nas polícias, no sistema financeiro, no sistema bancário, e não deixa rastro de nada, porque em todos os lugares eles têm funcionário de alto escalão, que consegue fazer tudo que o satanista quer. E aí, gente, o que acontece? Dia 13/11, eu já tinha lido o livro de Daniel Mastral e eu aprendi a fazer essas contagens. E aprendi essas datas, esses números importantes para o satanismo. E eu falei, 11 é um número importante, 13 é número de morte, 9 é um número importante, 5 é um número importante. Dia 13/11 vai ter um ataque no Brasil, porque o bolsonarismo, que é o satanismo no Brasil, politicamente falando, aquele que faz a vontade do satanismo politicamente falando no Brasil e ainda com verniz de cristandade, que de cristandade não tem nada, é satanismo puro, bolsonarismo. Eu falei, dia 13/11 tem alguma coisa para acontecer. E 13 é número de morte. Ou 11/11 vai acontecer alguma coisa, ou 9/11, ou 13/11, né? E parece que foi no dia 13, né? É isso mesmo, não foi no dia 9 não, foi dia 13, né? Que segundo a Janja falou que o bestão lá,
A Janja falou isso, né, mulher? O bestão lá se explodiu com fogo de artifício. Pois é, gente. Não é à toa que essas coisas acontecem, entendeu? Você acha que é só um bestão, que foi da cabeça dele, que o bestão teve a ideia de ir lá em Brasília explodir, cometer um atentado. Foi só um cara que não tinha mais o que fazer, doente mental, né? Pois é, né? Se as coisas fossem tão simples assim, tava muito bom, né? É só um doido varrido, um louco varrido, que ficou decepcionado porque o Bolsonaro não se reelegeu e começou a planejar estratégias. Pois é, não é bem assim, sabe? Quem dera se fosse assim, sabe? Mas não é assim, sabe? As coisas o buraco é mais embaixo do que vocês pensam. E o satanismo no Brasil se utilizou dessas pessoas, né? Eu não sei se esse cara que se explodiu, porque ele é do Sul, né? Eu não sei, eu tô sem televisão, acho que ele é do Paraná, me corrija se eu estiver errado. Lá tem muito templo satânico, que cultua-se muito o diabo. Eu soltei o vídeo aí, né? Nos estados do sul do Brasil, eles não gostam de macumbinha, eles gostam de macumbão. E lá, além de coisas mais voltadas para o diabo. Eu não sei se esse cara tem algum vínculo, mas de qualquer maneira, que os satanistas usaram esse cara, usaram. Se ele tinha algum vínculo com os satanistas, eu não sei, né? Só que os satanistas, eles têm vários braços, vários tentáculos. De repente, acionou esse cara, não só através do bolsonarismo, mas da maçonaria, ou sei lá o quê, vai saber o que fizeram. Só sei que fizeram. Os satanistas usaram aquele cara para causar morte no Brasil no dia 13 de novembro. 13, número de morte para o satanismo. 11, um número importante. E aí eu fiquei pensando, mas eu estava tão atribulado assim a minha vida, gente. Né? Eu moro no interior da minha cidade, eu moro na área rural da minha cidade aqui. É difícil para mim vir para o centro. Eu acabei não fazendo as contagens. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí, ó. 13 mais 9, 22. 22 é o partido. É o partido do Bolsonaro. Eles fazem tudo para as peças se encaixar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dia 22 de novembro deve ter acontecido alguma outra coisa. 9 dias depois, ou 5 dias depois, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 de novembro pode ter acontecido alguma coisa. De repente, nem saiu nos jornais, mas aconteceu alguma coisa. Então, 13 de novembro. Aí você conta, ou 5 dias, que é um número importante para o satanismo, que simboliza o bode Azazel, que simboliza Satanás. Ou 5 dias depois do dia 13 do 11, ou 9 dias, ou 11 dias, ou 13 dias, que é o número de morte. E aí você vai multiplicando isso. Aí depois que contou os 13, conta mais 13, conta mais 13, ou conta mais 9, ou conta mais 5. E você vai identificando datas chaves, entendeu? A partir do dia 13 de novembro, que foi o atentado que os satanistas no Brasil, através do bolsonarismo, que é uma ramificação do satanismo no Brasil, planejou trazer a morte para o país, para o solo, derramamento de sangue para o solo brasileiro. Só que quem se explodiu foi só o bestão, né? Não conseguiu trazer a morte que eles queriam. Trouxe só pro bestão, mas trouxe, mas não era só pro bestão.